Seja bem-vindo a mais um episódio do Connect Podcast, onde a gente sempre traz temas sobre família, desenvolvimento pessoal e muito mais. Hoje a gente vai falar com a Thaís Messias, que ela é conselheira tutelar, além de terapeuta também, terapeuta em formação, já foi professora, trabalhou nessa área durante bastante tempo e vai contar um pouquinho a respeito da sua história de vida e o que ela tem a somar aqui com a gente e também os projetos que está trabalhando também relativo ao Conselho Tutelar. Seja bem-vinda, Thaís, tudo bem? Obrigada, para mim é uma honra estar aqui, né, nesse podcast que trabalha um tema tão importante, né, que é a família. Bom, atualmente sou conselheira, né, estou no segundo ano de mandato, mas fui professora por mais de 10 anos, tenho uma bagagem, trago uma bagagem de educação também muito grande no trabalho à frente com crianças e adolescentes. Hoje trabalho também em projetos com a família por entender essa importância, né, de que tudo começa, né, no seio familiar. Hoje também faço o curso de psicanálise, até mesmo para conseguir ajudar mais as famílias que a gente tem atendido no conselho. Que bacana. Eu queria entender um pouquinho melhor sobre o que te levou a buscar esse caminho do Conselho Tutelar. Eu sei que é um trabalho complexo, exige muito, né? E muitas pessoas não reconhecem, até mesmo por não conhecer muito do que é o trabalho do conselheiro ali. O que te levou a buscar o Conselho Tutelar? Bom, realmente é um trabalho pouco reconhecido, né? A gente vê muito por aí as pessoas falando assim: nossa, mas onde está o conselho? Mas pouco sabe realmente a função, né? Qual realmente é a função do conselheiro tutelar? E é bom a gente ter esses espaços para que aos pouquinhos a gente vai conseguindo desmitificar tudo aquilo ali que foi colocado como função e que o real trabalho, né, não é visto. E assim, na verdade, eu fui professora, né, por 10 anos estava ali na educação, mas um pouco frustrada por às vezes não conseguir fazer tudo aquilo que eu queria fazer. Então, deixei a educação por um tempo, me tornei empresária, e aí, através de projetos da igreja, né, estava vinculada a uma igreja nesse período, e os pastores, né, apresentaram um projeto do Conselho Tutelar, que seria interessante ter alguém ali para fazer a diferença, né, pelas crianças que também estavam sendo assistidas pela comunidade. Então, eu vi uma oportunidade de poder ajudar, né, que eu tinha toda a documentação, e, de fato, eu sempre questionava muito assim, poxa, dentro da igreja parece que eu não tenho muita função, né? Uns cantam, outros pregam, cada um tem uma função ali, cada um sabe fazer algo. E eu me sentia meio que deslocada. E quando veio essa oportunidade, parece que foi realmente Deus colocando um propósito, um chamado ali. Então, eu comecei a estudar, né? Consegui passar nas etapas, depois veio a eleição. E, realmente, quando eu falo que é um projeto de Deus pra minha vida, que eu não era uma pessoa conhecida na cidade, assim, quando falou, nossa, é uma eleição, né? Que pra ser conselheiro a gente tem várias etapas, né? Passa por etapas psicológicas, de estudo ali, e também pelo crivo da sociedade, né? A gente é eleito pela sociedade para ocupar esse cargo. E eu falei, meu Deus, passei em todas as etapas, né? E agora? É com o senhor aí, né? E assim foi. Foi eleita pela população mesmo, foi surpreendente o resultado por não ser conhecida. E desde então venho desenvolvendo um papel, que é um projeto que Deus colocou no meu coração, que realmente é para ajudar. Larguei o meu trabalho anterior, o que eu fazia, para realmente me dedicar de fato, ao trabalho com as famílias e poder estar ali resgatando, né, jovens, adolescentes, né, que sofrem com feridas que são causadas dentro da própria família. Que bacana. Fala um pouquinho a respeito do que é o trabalho do Conselho Tutelar e quais são os desafios, né? O que o conselheiro, o colegiado como um todo, enfrenta hoje em dia? Bom, a gente trabalha ali na linha de frente mesmo com as famílias, né? Nós somos muito procurados quando há denúncias ou também o nome usado como comunicação de violação de direito, né? Da criança e do adolescente. E aí nós fazemos uma rápida ali verificação para encaminhar para um órgão, né? Então, é um órgão, na verdade, fiscalizador, um órgão que faz requisições de serviços, juntamente à saúde, à educação. Auxiliamos esses pais, né, com alguns pontos dentro ali de sua casa. Às vezes surge alguma dúvida de onde procurar. Então, nós estamos ali, fiscalizamos entidades também que trabalham com criança e adolescente. Por exemplo, entidades que abrigam, né, essas crianças. É uma das nossas funções também, atribuições. Mas hoje, assim, o principal desafio é a conexão com os pais, né? A gente enfrenta muito, assim, pais de jovens e adolescentes procurando conselho, falando assim, mas eu não consigo mais lidar com esse jovem, esse menino, ele não me obedece, ele xinga muito. E aí, sempre me vem a pergunta, faço uma reflexão, mas onde foi que esse pai perdeu a autonomia? Onde foi que esfriaram os corações para que dentro daquela casa não tivesse mais amor e o pai não conseguisse mais conversar com esse filho? Então, assim, eu acho que o maior desafio, né, que a gente enfrenta é que a família entenda que o problema está ali dentro e que precisa ser sanado como um todo, né? Não é o jovem, não é a criança que tem um problema, é a família
no total, né? Que o nosso trabalho é pegar essa família ali que está com problema e fazer requisição de serviço na área da saúde, né? Muitas vezes essa criança, esse adolescente passou por algum trauma e vai precisar de um trabalho psicológico, então a gente encaminha para a rede. A rede de proteção, ela é ampla, né? Ela conta ali com serviços na saúde, educação, serviços na área ali do direito. A gente tem parcerias incríveis aqui no município que a gente consegue tá dando essa continuidade do trabalho. Mas o principal desafio realmente é a família. Por isso, até mesmo que eu comecei a cursar psicanálise, por conta de perceber essas dificuldades, essas limitações da família em aceitar até mesmo ajuda. Que bacana. E eu acho importante a gente levantar esse ponto, porque, mais uma vez, a gente entra em que seara? A família. É o ponto de inflexão, é aquela... É o cerne, é o núcleo, é onde a gente consegue trabalhar que vai ter mais resultado. Porque a gente percebe que hoje, muitos pais começam a desenvolver família totalmente despreparados. Tanto o homem quanto a mulher começa a ter uma família, às vezes começou por conta de uma gravidez não planejada, não vou falar que é indesejado, mas às vezes não foi planejado para aquele momento. E aí, aquele jovem, aquela mulher também não estava preparado para poder assumir essa responsabilidade e muitas vezes, por conta de uma ausência na família, pais muito rigorosos, um pouco rígidos, às vezes a ausência paterna, e a gente falou um pouco sobre isso no podcast anterior, falando sobre a ausência paterna, e aí o que acontece? Esses jovens, esses adultos que recém começaram a desenvolver sua família, não estão preparados para poder conduzir, criar os seus filhos. E aí o que acontece? Perde completamente a mão. A gente fala sobre as etapas de cuidados, né? Que de 0 até 7 anos é o cuidado da mãe, de 0 a 6 anos, a mãe, que é a principal referência ali da criança, de 7 até 11 anos é o pai. Então, em cada fase, em cada etapa da criança, existe uma habilidade a ser desenvolvida. Primeiro, as habilidades emocionais, de empatia, carinho, afeto, depois, responsabilidade, respeito, autoridade, tudo isso. E aí, o que acontece? Quando chega na adolescência, que é uma fase mais difícil, se você conseguiu cumprir bem essas etapas, apesar de ser uma fase difícil, você vai conseguir lidar muito melhor com o seu filho. Agora, muitos pais não têm esse preparo, não têm esse conhecimento. E não teve isso dos próprios pais. Às vezes, os pais também chegou com várias dificuldades ali. E aí fica aquelas pessoas que são... A gente fala muito sobre feridas emocionais, né? E pessoas feridas acabam ferindo também. Então, é um ponto muito importante. E eu queria, antes da gente entrar em feridas emocionais, perguntar um pouquinho sobre... Qual foi o ponto assim mais crítico, mais marcante para você no conselho? Um caso, um evento, um acontecimento? Então, a gente tem vários, né, relatos assim que se encaixa bem nessa questão, né, que você citou aí, a respeito de famílias desestruturadas, né, que geram feridas e pessoas feridas, elas ferem. Infelizmente é assim. E esse ciclo se torna um ciclo vicioso e a gente, às vezes, não consegue, essa família não consegue parar. Mesmo achando que está fazendo certo, acaba por pecar ali, às vezes por excesso, né? Às vezes por realmente já ter sofrido tanto, e aí não consegue realmente entender o contexto do que está acontecendo. Assim, quando a gente fala nas feridas, é um caso bem recente. Bom, a gente pode citar vários, mas tem um que me chamou muita atenção, de enquanto criança, ela foi abusada sexualmente por um padrasto. E aí a gente acompanhou esse caso, essa pessoa chegou a ser presa, né, tem todo o histórico ali na pasta, e ela morava com uma genitora, e após esse episódio ela foi morar com o pai. E o pai já tinha uma outra companheira e algumas outras filhas. Eu comparo a história dessa menina muito com a da Cinderela, né, porque foi uma história muito triste, né? Mas que, enfim, nos últimos dias ali tá tendo um final feliz, graças à ação, né, que tivemos. E aí ela foi morar com o pai, sempre foi muito triste, porque a madrasta batia, brigava, obrigava ela a fazer todo o trabalho doméstico da casa. E a madrasta fala assim, abertamente, não, eu falei mesmo pra ela colocar janta pra mim. E aí eu olhei aquilo, escutando a madrasta falar, mas como assim ela colocar o jantar da madrasta? E ela sempre foi acusada de tudo o que acontecia na residência, de problemas, era ela. Até que um belo dia ela resolveu fugir de casa. E aí ela contando a história dela pra gente, a gente perguntando, mas seu pai também briga com você? O seu pai, ele te pressiona a fazer os afazeres domésticos? Como que é? Não, meu pai, ele não briga comigo. Eu queria tanto que ele me batesse. Eu preferia que ele me batesse. Bater não é uma coisa... Assim, apanhar não é algo bacana. Não é algo que te deixa feliz. Mas ela implorava tanto por atenção, a ferida da rejeição falava tão grande nela, que ela preferia apanhar do pai a sentir aquela indiferença dele. E ela se sentia assim, por que essa mulher tem que me bater? Por que ela tem que me corrigir? Eu não acho que eu esteja errada.
essa casa tudo eu faço, ninguém mais faz nada, eu sou tratada como empregada, por isso que eu me lembrei da Cinderela desse caso, que ela realmente ela fazia todos os afazeres. Até que um dia aconteceu uma situação bem delicada na residência, na qual ela ficou com muito medo de apanhar muito por conta do que ela fez, ela reconheceu o erro dela, e nesse belo dia ela resolveu fugir. Ela andou a noite inteira pela cidade, buscando por ajuda, mas com medo de ir à delegacia, porque sempre foi a palavra dela contra a do pai, ela já tinha sofrido um abuso na infância, então nunca foi tratada, nunca foi levada a uma terapia. Então, assim, foram realmente falhos, né, com essa criança e depois hoje com essa jovem. E aí ela buscou por ajuda, ela lembrou de um parente bem distante que ela tem, e aí ela bateu na porta dele já de manhãzinha. Ela fugiu de casa à noite ainda, por volta da meia-noite. De manhãzinha ela bateu na porta dessa pessoa que acolheu ela, e aí ela levou, essa pessoa que acolheu, levou ela até o conselho. Chegando lá, a gente deu as orientações, né, que ele poderia ir à delegacia, mas eu cheguei a acompanhar, fui à delegacia junto. De lá, como se tratava de um parente distante, e ela não tinha nenhum outro parente de primeiro grau ali, que poderíamos encaminhar ela para ficar junto nesse primeiro momento, até que esteja todo estabelecido, toda a investigação seja feita pelo órgão competente, né? A gente precisou abrigar. E todo mundo sabe que um abrigo, por mais acolhedor que ele seja, né, uma casa de acolhimento, ela seja acolhedora, a criança, o adolescente, ela prefere estar no seu seio, ali da família, né, realmente no lar. Por mais bagunçado que seja aquela casa, ela prefere estar ali. E aí, recentemente, eu tive que ir novamente a essa casa de acolhimento. Cheguei lá, ela veio correndo me abraçar e falou assim, aqui tá maravilhoso, eu não quero sair daqui nunca. Aquilo doeu. Porque, assim, uma família tão destruída, né, não conseguiu dar o melhor para uma menina que só precisava de amor, de atenção. Então, assim, embora tenha casos fortes também, que a gente chegou a atender, esse caso em específico, ele me chama atenção. Porque era algo tão fácil de essa família ter resolvido com amor, com afeto por parte desse pai. E ele, por não ter tido também amor na infância, por não ter tido crescido ali com um pai ali próximo, ele acabou também por não saber o que fazer com essa filha. E achou que estava tudo certo, né? Quando a madrasta fazia determinadas ações e falava pra ele, fiz isso e tal, ela tem que fazer isso mesmo, ela precisa aprender, isso e aquilo, ele achava que estava certo, né? Porque, infelizmente, ele foi criado assim. Então, assim, não é justificando, né, o erro das pessoas que agridem, que se tornam, né, violentos, mas sempre por trás tá uma família que deixou de cumprir o seu papel, né? Então é muito, muito severo a questão quando a gente fala em feridas emocionais, né? Que a gente vê que elas são criadas ali na infância, né, essas feridas, e até na vida adulta, quando não se torna algo patológico, acontece, né, de deixar um adulto inseguro, um adulto que não para no emprego. Então, há vários pontos que poderiam ter sido sanados e corrigidos lá na infância. Bacana, e isso é muito importante a gente entender, porque inclusive é um dos movimentos que eu falo bastante aqui, que é o movimento paternidade, que visa justamente dar uma atenção sobre a ausência paterna. E aí o pessoal fala, nossa, mas então eu vou focar só no pai, o pessoal até pensa que é machismo, né? Não, então o pai é mais importante. A ausência do pai, ela é muito sentida pelas crianças. E a maioria dos casos que a gente vê é o pai que abandona. A gente vê que em alguns lares aí o pai simplesmente sumiu no mundo, ou existe a separação do casal, onde o pai vai ficar longe da criança e pode ver só esporadicamente. Então é algum dos tipos de ausência que a gente fala que precisa ser cuidado. Agora, existe essa ausência que ela é, inclusive, pior, por quê? Porque ela é como aquela doença silenciosa. Ninguém tá observando. Porque o pai tá ali, tá trabalhando, tá dentro de casa, tá cuidando dos filhos, traz alimentação, compra roupa. Então ele basicamente ele cria os filhos, ele não cuida, não educa, não dá atenção, não dá carinho. E aí o que acontece? Se torna uma ausência também. E isso é muito importante porque não é difícil de conseguir sanar essa situação. Por isso da importância da gente trazer essa informação e levar ao conhecimento de mais pessoas. Muitas vezes alguém que vai estar assistindo, poxa, nossa, eu vivi isso. E muitas pessoas mesmo, a gente conversando e tudo, tem esse movimento. Nossa, eu não imaginava que eu também passei por esse tipo de orfandade, como a gente chama, que é essa ausência paterna, porque muitas vezes eu tenho o pai e tudo, só que o pai não estava presente, ele não cuidava, ele acaba se tornando um estranho dentro de casa. E isso gera feridas emocionais, isso gera problemas lá no futuro. E aí quando esse adulto, ele chega lá na frente, ele vai constituir sua família, vai ter um filho, qual que é a referência que ele tem?
Se ele não teve esse conhecimento, se ele não aprendeu, não teve acesso a nenhuma informação a esse respeito, a única referência que ele teve é o pai dele, como ele foi criado. Ele acaba repetindo os mesmos erros, gerando assim um ciclo vicioso. Olha só que caso tão assim forte que a gente entende que poderia ter sido totalmente diferente se o pai tivesse dado atenção, carinho, amor, estado presente ali. E às vezes não é estar muito tempo, mas ter algum tempo de qualidade. E onde que a gente vê os principais problemas? A questão do uso do celular. Às vezes você chega cansado em casa, eu quero comprar um pouco de tempo ali para poder descansar. Eu entrego um celular na mão da criança, deixo de lado ali e vou descansar, ou vou assistir um filme, eu vou... E aí, o que acontece? Eu estou abrindo mão desse tempo de qualidade. Às vezes pode ser 20 minutos, estou muito cansado, não consigo mais do que isso, 30 minutos, 1 hora, mas o importante é você conseguir separar esses momentos e ter esse tempo com o seu filho, com a sua filha, cuidar, educar, que é muito importante. Não vamos confundir, escola não educa. Eles têm que ensinar, mas quem educa é responsabilidade do pai e da mãe. Simplesmente isso. Qual que é a sua visão? É um ponto realmente, assim, enquanto educadora, né, a gente até trocou o nome, né? Antes a gente falava professora e hoje a gente vem com esse termo, né, de educador. Mas é um ponto curioso, né, a gente abordar, porque realmente os pais hoje, eles terceirizam muito a responsabilidade que são deles, enquanto pessoas, para outros órgãos, né? Tanto na educação quanto também para o conselho, né? E assim, toda vez que a gente vem falando ali com o tema, me faz lembrar de um caso, de algo, né, que se assemelha ao que a gente está falando. E com relação à educação, cada dia está mais notório ali, né? Que a criança, ela aprende coisas básicas na escola. O respeito, né? A dedicação ali ao estudo, tudo aquilo foi aprendido na escola. Muitos pais assustam quando pega, nossa, meu filho está lendo. Mas você não participou, você não ajudou esse filho a memorizar as palavrinhas, você não fez nenhuma lição de casa. E a gente percebe essas feridas, né, que vão sendo criadas ali nas crianças, dentro da escola, assim, de uma forma gritante, né? Crianças que muitas vezes chegam, nossa, professora, olha, meus pais fizeram esse presente, hoje é dia do professor, e chega com alguma coisa, e aquela outra criança que não foi estimulada pela família a fazer nada, se sente inferior. E ali a gente já vai começando, né, com os primeiros traços que vão gerando ali feridas no futuro, né? Então, assim, realmente os pais, eles precisam assumir os papéis deles enquanto pais, né? A gente tem muito caso que chega pra gente e fala assim, eu não sei mais o que eu faço com esse adolescente, né? E sempre nos passa na cabeça ali, tá, mas e aí? O que você precisa? Onde que tá o problema? Né? Eu sempre costumo questionar esse pai. Tá, vamos parar aqui, vamos analisar. O que tá acontecendo na sua casa de fato? Onde que foi que chegou? Por que ele não quer ir para a escola? Ele foi estimulado desde pequeno? Você faz o que com ele para que ele respeite as pessoas? Você respeita ele? Então, assim, é um caso muito sério. A gente cobrar da criança e do adolescente uma atitude a qual eu nunca forneci para ele. Né? Uma das primeiras turmas que eu tive na educação, também voltando a esse fato de terceirizar, né, a educação para a escola... eu tinha um aluninho, uma das minhas primeiras turmas ali, professora bem inexperiente ainda, estava no início da carreira, fui trabalhar numa escola de periferia, então assim, já tem um público um pouco mais difícil, né, os pais são mais ausentes, e aí a gente estava lá com esse aluno dando muito trabalho na sala, era um aluno que subia nas mesas, que xingava todo mundo, e palavrões assim, muito pesados mesmo, que assim, realmente são coisas bem assustadoras para uma criança de 6 anos estar falando. Eu cheguei na diretora da escola e falei assim, olha, tá difícil de ficar com esse aluno na sala, porque ele tá xingando muito, eu não consigo trabalhar com 30 crianças, que infelizmente as escolas, as salas de escolas públicas, elas são muito lotadas, né? E aí 30 crianças numa sala, mais ele que tá tocando terror, né? E uma professora assim, com pouca experiência, mais difícil ainda, sem nenhuma ajuda. Então, ela falou assim, não, professora, vamos comigo hoje até o portão e você conhece a mãe desse aluno? E ela falou com um sorriso, como se fosse tudo resolver. Eu falei, não, tá bom, vamos lá, hoje a gente resolve o problema da criança. Chegando no portão, uma mãe com a cara bem fechada. E aí, eu era muito tímida mesmo, pra falar com as pessoas, assim, dava um trabalho. Eu cheguei e falei assim, mãezinha, queria falar com a senhora sobre o seu filho tremendo. Que então, ele tá falando umas palavrinhas bem fortes na sala de aula. Eu acredito que ele esteja assistindo muita televisão. A senhora podia falar com ele chegando em casa. E essa mulher taca um tapa no pescoço, na nuca da criança e profere vários palavrões na minha frente. E no final fala assim, ele tá aprendendo isso na casa da avó.
Naquele momento, eu dei um passo para trás e fiquei estática. Eu falei assim, o que eu falo agora? Uma pessoa tímida, assim, eu ainda tava com, acho que 19 anos, que eu comecei a faculdade bem jovem. Eu saí do ensino médio com 16 anos, e logo já entrei na faculdade com 17, então tava nessa faixa de uns 19 anos. Uma menina tímida, não tinha trabalhado muito ainda, basicamente esse meu segundo emprego. Então foi assim um choque, isso me marcou toda a minha carreira como professora. Eu sempre procurei resolver os problemas dos meus alunos na sala. Sinceramente, eu fiquei com medo a partir de então de ter que conversar novamente com outros pais, porque foi um caso assim que até hoje eu conto, mas hoje eu fico rindo. Eu falei, meu Deus, hoje com a minha experiência, assim, com a bagagem que eu tenho, eu teria feito a diferença. Mas naquela época, até um outro ponto, quando a gente vai terceirizando, né, a educação dos filhos para cima da escola, e em contrapartida a gente não tem tanta ali ajuda, né, por parte, assim, de instruções mesmo para os novos professores, realmente, assim, o estágio ele é muito pequeno, o estágio ele é muito pouco para realmente formar um bom professor. E a gente ali acaba indo para a sala muito cru, e a gente realmente pega muitas dificuldades. E muitas vezes a gente não consegue sanar ali por falta realmente de como agir. Né, hoje, assim, depois de trabalhar com crianças, trabalhei com jovens, adolescentes, e eu amei o trabalho com adolescentes. Confesso que foi, assim, realmente o que eu mais gostei, que foi mais, assim, mais profundo para mim, justo porque na adolescência a gente já percebe realmente os resultados das feridas que foram causadas lá na infância. Então, para mim, foi um trabalho, acho que, assim, mais motivador ainda do que com as crianças. Não foi tão traumático quanto a minha primeira turma, mas realmente, assim, trouxe muita experiência, né? E hoje eu uso toda essa experiência que eu tive com a educação dentro do conselho, até mesmo para poder orientar melhor ainda os pais, daí somando junto com o trabalho da psicanálise. Que interessante. É curioso essas histórias, porque ensina pra gente o que é o cuidado do que a gente tá mostrando dentro de casa. E também não adianta você falar para o seu filho ser de determinada forma, agir bem, ser comportado, educado e tudo, mas se o seu exemplo é completamente contrário, se você faz as coisas de forma diferente, que é que ele seja uma outra pessoa, não vai dar certo. Então, é importante a gente lembrar sobre isso, que o exemplo, o que a gente faz em casa, influencia demais. E a importância de você, como pai, mãe, estar atento sobre o que seu filho está fazendo, como que ele está se desenvolvendo, orientar da maneira certa, ensinar os valores, porque a escola não vai ter ninguém interessado em ensinar valor nenhum para o filho. E até pode existir alguém que esteja interessado, mas não vai ser os mesmos valores que você tem. Então isso é muito perigoso. Então se tem alguém educando o seu filho dentro da escola, ele está educando no caminho, na direção que você quer. E aí é aquela história, se o seu filho ali, a gente trabalha muito com referências, e desde as primeiras experiências que a criança vai desenvolvendo ali, a primeira referência que ela vai tendo em cada etapa, em cada área da vida, aquilo se torna como uma regra, vai ser a primeira base onde ela vai ela vai buscar. Então se você é um pai, uma mãe que está orientando ali seus filhos, até nessa parte, na questão sexual, então se você falou e aquilo se tornou referência para os seus filhos, pode vir outros tipos de informações, mas o que você ensinou, ele vai ser a primeira referência. Ele vai olhar, mas isso aí tá errado, meu pai falou que era de outra forma. Agora imagina o contrário, você não tá preocupado em educar, não tá preocupado em formar o caráter do seu filho, e a primeira referência que você teve, que o seu filho teve, foi dentro da escola. Uma referência distorcida, errada, diferente. Quando você chegar a ensinar para o seu filho, o que vai acontecer? Ele vai chegar, vai escutar você falando, vai pensar, não, mas tá diferente do que eu aprendi lá. A primeira referência foi na escola. Não adianta você lá na frente querer ensinar algo diferente. Vai ser muito mais complicado. É um ponto bem importante mesmo a se falar, porque assim, a gente tem várias denominações religiosas, né? Temos várias, assim, dentro da minha casa, eu acredito assim que eu quero que os meus filhos sigam, né, os meus exemplos, a forma como eu lido com alguns assuntos. Eu quero que eles entendam o que é certo, o que é errado e tirem as suas próprias conclusões, né? E hoje a gente vê na educação, principalmente de adolescentes, um ponto que você citou lá no início, quando você falou da importância do pai e da mãe, né? A mãe ali até os 6 anos de idade, ela faz essa função de nutrir, de educar, né, de dar os primeiros cuidados, os primeiros passos de direcionamento dessa criança. Depois vem a fase do pai, não que a mãe vai sumir o papel, por exemplo, se for uma guarda compartilhada, a mãe vai ficar até os 6 anos, depois o pai tem que pegar e levar para casa dele. Não é assim, é realmente participar, estar presente. Mas a fase ali dos 7 aos 11, né, você falou? Aos 11 anos, é importante que o pai ele esteja ali presente, direcionando e sempre atento a quem é a amizade dos seus filhos.
Não se esqueçam nunca de perguntar quem são seus amigos, de conhecer, de chamar para casa se for possível. Porque na fase que ele está na adolescência, ele começa a aprender com grupo. Então, se você, pai e mãe, não fez um bom trabalho, não deixou com seu filho, realmente fosse. Não é ser seu amiguinho de ser permissivo e você deixar ele fazer o que ele quiser, mas que ele realmente ele te tenha como um orientador, que ele saiba que você está aberto a responder as perguntas que ele tem sobre o mundo, porque nessa fase ali dentro da escola, eles começam a aprender educação sexual, que é uma matéria que, assim, tem dentro ali, né, que ensina sobre sistemas reprodutores e tal, que deveria informar o básico, né? Só o que precisa para reprodução feminina e masculina, ok. Só que a cabecinha dos jovens, elas vão além. E aí é onde começam a experimentar coisas que não deveriam, né? Tomar atitudes que não precisavam ter. Mas quando você é um pai e uma mãe presente, seu filho ele vai entender a diferença, que aquilo ali é um conteúdo que ele precisa abordar, que ele precisa passar, porém não vai carregar aquilo para a sua vida sexual, não vai ter uma sexualidade tão aflorada, porque você explicou para ele o que é certo, a hora de cada detalhe acontecer. Então, assim, é muito sério esse projeto que a gente traz, né, sobre o pai presente, sobre, não só, quando a gente fala pai, não entenda que a gente está falando só ali do pai, a mãe também, tem muita mãe. A gente costumava dizer que era só o pai que era negligente, né? Mas hoje, até mesmo nessa linha onde eu estou, eu percebo que há muitas mães também que vêm com esse perfil de negligenciadora ali dos direitos, né, da criança. E quando esse pai e essa mãe não tá presente, acontece desses jovens se perder no caminho. E é onde começa os vícios em drogas lícitas, ilícitas, sexo desregrado. E aí vem surgindo uma família toda cheia de problema. É uma gravidez indesejada ou não planejada, né, que tá ali no momento que a criança, que aquela recém-adolescente, estava começando a sua vida e aí já se vê na obrigação de criar uma família. Então, assim, cuidado, cuidem com o amor dos seus filhos, realmente olhem para eles, por mais que às vezes não foi planejado, que você olhou, às vezes por um descuido ali, veio aquela criança, né, você e o pai não pôde permanecer junto, mas tenham um mínimo de respeito para que consigam realmente criar essa criança ali da melhor forma possível, para que lá na fase da adolescência você realmente consiga estar perto para orientá-la e que ela se torne realmente um adulto forte, né, com princípios e valores. E esses valores e princípios só aprende realmente em casa, né? Não queira transferir essa responsabilidade de fazer com que seu filho tenha uma formação de caráter, né, através desses outros órgãos, que é a educação, que é o conselho, né, que a gente recebe muitas mensagens de eu quero entregar meu filho. Vamos entregar para onde, né? Vamos primeiro entender a situação, vamos ver o que tá passando. Não tem como a gente pegar e colocar um adolescente numa caixinha porque ele deu problema, né? Então, vamos realmente analisar e entender cada ponto, né? Bacana. Para quem quer entender um pouquinho mais, que a gente falou aqui sobre idades, fases, etapas, o que acontece, o que é isso de criação, tem um livro, se chama O Mundo Precisa de um Pai, está disponível na internet para poder comprar também. Existem vários vídeos no YouTube com O Mundo Precisa de um Pai, tem o pastor Klaus que ministra as palestras também referentes a esse tema. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, a gente também vai trazer alguns conteúdos referentes a essa matéria, a algumas abordagens, mas se você tiver curiosidade de entender um pouquinho mais, pode procurar sobre essas referências também. Bom, agora vamos chegar no ponto importante. Os projetos que você está desenvolvendo atualmente. O que você tem hoje ou planejado? Como que está essa questão dos projetos? Bom, atualmente assim, eu me dedico em tempo integral, né, ao conselho, e todos os projetos que a gente tem criado realmente são envolvidos ali na família, né, junto com algumas pessoas, assim, amigos, né, a gente tem desenvolvido um projeto com famílias em cuidado integral, né? Eu tô mais aqui na parte da criança e adolescente, mas aí nós temos as outras pessoas de dentro desse projeto que é lindo, que vem falando sobre os cuidados com o idoso, tem o que engloba, né, a família no geral. Por quê? Tudo é cuidado, né? Para chegar ali na terceira idade ali saudável, a gente precisa ter passado por todas as etapas, né, de forma saudável. Então, todos esses projetos ali que abraçam a família, a gente tem escrevido, né, dentro do conselho mesmo, a gente escreveu um projeto no ano passado, que esse ano ele está em execução, para realmente fazer palestras nas escolas, porque é muito difícil a gente acudir um problema depois que ele já explodiu, né? Então, eu sempre digo que se a gente conseguir trabalhar com prevenção e realmente atrás, antes de um problema de sanar, porque muitas famílias, quando a gente fala acompanhe seus filhos, muitas famílias já perdeu essa linha, elas precisam de realmente uma puxada ali, ou vem cá, vamos ali, vamos juntos.
Vamos pegar, vamos fazer? Então, assim, os projetos que hoje a gente escreve, até lá dentro do conselho mesmo, a gente tem material assim, de campanha para realmente ir atrás desses jovens, explicar o que é direito, o que é dever, né? Porque muitos pais ainda reclamam, eles só têm direitos, por isso que eles não fazem mais nada. Não é bem assim. O jovem, ele tem os direitos, mas ele também tem os deveres e cabe vocês, pais, a orientar quais são os deveres dele ali perante a sociedade também, né? Então, tem esse projeto, um outro projeto ainda maior que a gente tem escrito, em outro momento a gente pode vir falar mais um pouquinho, né? Que são palestras voltadas para o foco da família, né? Que realmente é fazer o abraço, né, do grupo familiar, né? Às vezes são os pais que estão com dificuldade de curar suas feridas para parar de ferir os filhos, né? Os filhos que já estão naquela fase crítica ali da ferida, quando já explodiu. Então a gente está nesse grupo realmente lidando com todos esses membros da família para realmente abraçar todos, ninguém ficar de fora e a gente conseguir fazer a diferença e salvar uma família, né? Então acho que esse é o projeto assim, mais grandioso que a gente tem para esse ano. Nossa, que bacana. Quero até aproveitar a oportunidade, mandar um forte abraço pro Linderson, que ele tem nos ajudado, dado um apoio muito forte com relação a essa parte da família, através do Family Peace Brasil, que é uma instituição que vem focando bastante nessa questão da família também. Quero agradecer também a associação, a Casa de Apoio Refúgio, que tem feito um trabalho assim maravilhoso com as famílias aqui em Trindade também, tem nos ajudado, tem realmente suprido vários pontos que a gente tem trazido sobre essa questão da família. Então, é um forte apoio que a gente tem nessa luta para o resgate e apoio, amparo para essas famílias, tanto na questão dos jovens até a fase na melhor idade, né? Que é uma casa assim, a gente vai trazer mais algumas informações sobre esses projetos, vai trazer o pessoal dessa associação também aqui para poder falar um pouquinho, mas um forte abraço aí pro pessoal, a Dona Maria, a pessoa da Alana também. Então, sobre essa questão dos projetos, o que a gente precisa fazer? O que está faltando para poder dar um passo à frente com esses projetos? Bom, realmente, assim, comprometimento, né, das pessoas. A gente é um grupo pequeno ainda, né, que aborda esse tema, que está indo, mas a gente está em busca de novos parceiros, de pessoas que realmente querem abraçar o projeto, para que a gente vá junto na direção de realmente curar as famílias, né, porque igual a gente tem um grupo que trabalha com mulheres que passaram por feridas ali, que não conseguem, às vezes, se relacionar bem no matrimônio por conta de relacionamentos anteriores que deram errado. Né? Então, a gente precisa de grupos de terapeutas que possam abraçar essas mulheres, né? As crianças ali, a gente precisa de mais pessoas na linha, realmente. E desenvolver projetos, né? Se você tem uma habilidade de ensinar uma atividade para esses jovens, para que não fique ali no tempo ocioso, né? Venha somar com a gente também, que eu acredito que o nosso projeto, embora pequeno, ele tem muito ainda para crescer e a comunidade tem muito a ganhar com esse projeto que a gente tem desenvolvido. Maravilha. E só um recadinho, aproveitando a oportunidade também. Dia 26 de abril, em Trindade, nós faremos uma palestra com o Dr. Juliano, falando sobre esse assunto, sobre família, o cuidado, a atenção e os principais perigos e as adversidades que a gente enfrenta hoje, que a família está enfrentando nessa pós-modernidade que a gente está vivendo. Bom, e o recadinho final para quem está nos assistindo aqui. Qual que é a sua mensagem aí? Então, papais, mamães que estão nos vendo, né? Muitas vezes a gente fica, mas eu não sei o que fazer. Bom, uma frase que eu sempre digo. Ninguém vem com receita de bolo, né? Ninguém vem pronto. Seria muito fácil na maternidade, quando eu pegasse meu bebê, já viesse com uma receita pronta do que eu tenho que fazer para ele ter sucesso na vida. Mas, infelizmente, nós seres humanos não viemos assim, né? Cada dia é humor, cada um tem uma personalidade e tem que ser respeitado. Então, não pequem pelo excesso nem pela falta. Caminhem sempre pelo equilíbrio, que é o melhor que se tem a fazer. E quando faltar meios, quando você achar que está sozinho, procure por ajuda, né? Nós, do Conselho Tutelar, estamos ali realmente para fazer esse trabalho de orientação. Há outros órgãos também, há associações. Aqui na cidade, eu sou muito feliz de pertencer a esse grupo, né, que nós trabalhamos. Nós fazemos um trabalho realmente lindo de orientação, de buscar, de ir atrás de ajuda, né? Então, assim, não se sinta sozinho, busque por ajuda. Vá sempre a um órgão, seja na própria escola do seu filho, peça para um encaminhamento, peça por uma ajuda, procure, se você não é da nossa cidade, né, procure um órgão na sua cidade, que seja conselho, que seja um encaminhamento através do PCF para ir para um psicólogo, mas não carregue essa dor sozinho, né?
sempre que quando a gente divide o fardo fica mais leve, a gente consegue caminhar. Então é isso. Léo, muito obrigada pelo convite. Espero ter somado, de fato, né, com mais conhecimento, realmente ajudar as famílias. Em uma outra oportunidade, se tivermos, a gente poderia abordar mais aprofundado as feridas emocionais, né, que a gente falou de forma bem superficial, que elas causam problemas, né, mas a gente não detalhou. Então a gente pode estar voltando em outro momento para explicar mais a respeito das feridas, para falar um pouco mais. E pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, né? A gente ficará muito feliz em poder estar somando com vocês, tá bom? E o Instagram para contato? Ah, sim. O meu Instagram é Thaís com TH, ponto oficial. Esse é meu Instagram, caso precise também de algum auxílio, alguma coisa, pode chamar lá, se for alguma coisa mais pessoal, né? Pode chamar lá, a gente, muitas pessoas às vezes ficam até com vergonha ou com receio de fazer alguma comunicação ali no próprio conselho, né? Por não querer se expor, mas fiquem totalmente tranquilos, porque o nosso trabalho é totalmente sigiloso, né? Quando há esse pedido de sigilo, né? A gente tem o maior cuidado e o maior carinho para realmente abordar o que está acontecendo, né? Então fiquem tranquilos, se quiser pode me chamar lá também, que eu tô ali sempre disponível para fazer essas orientações. E no mais, um forte abraço, fiquem com Deus. Então, agradecer a você que está nos dando esse apoio, ao seu carinho, o pessoal que está nos assistindo. Então, estou recebendo muito apoio, inclusive desses projetos que a gente tem trazido aqui. Então, eu fico muito feliz com isso. Então, agradecer a nossa audiência e todo mundo que tem nos ajudado. E quem quiser entender um pouquinho mais dos processos também, siga a Thaís lá no Instagram. A gente pode deixar aqui nos comentários para poder falar, se tiver dúvidas, sugestões também. E quem quiser me seguir no Instagram, Léo Vieira Oficial. Bom, eu desejo a todos um forte abraço e até a próxima. Todos fiquem com Deus.